Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Em reunião com governadores, hoje em Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro defendeu a necessidade de possivelmente medidas amargas para evitar que o país se torne uma Grécia. Ele fez referência justamente às questões fiscais do país, à solvência fiscal das contas públicas brasileiras, e aqui era uma defesa implícita da necessidade do apoio que o governo precisa para fazer a reforma da Previdência, que hoje é deficitária, absolutamente deficitária. Bom, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, o desemprego estável na medição do IBGE, mas tem discrepâncias gigantescas entre os estados e as regiões do país. A gente vai ver, por exemplo, taxa de desemprego muito mais alta no Nordeste, mais baixa na região Sul. Por exemplo, carteira assinada com situação muito melhor no Sul do país e no Sudeste, muito ruim na região Norte e Nordeste do país. Isso tudo na PNAD contínua do IBGE. A Caixa Econômica Federal teve um lucro 122% maior no terceiro trimestre. Aliás, foi recorde no acumulado do ano, se comparado ao ano passado, os bancos sempre com lucros extraordinários, né? O general Mourão, vice-presidente eleito, disse que a BR Distribuidora, sim, está no estudo do governo para ser privatizada. A BR Distribuidora, não a Petrobras, a qual ele chamou de patrimônio nacional. E no estúdio a gente fala sobre os feriados de novembro que comprometem a produtividade da indústria, por exemplo, em São Paulo, porque só agora, neste feriado, quinta manhã é feriado, emenda com a sexta, depois terça é feriado, emenda com a segunda. Bom, o Ronald Mazija, do Sind Vestuário, está aqui para conversar conosco sobre a preocupação que a indústria tem em relação a esses feriados, justamente no momento de produtividade maior, de necessidade de produção maior, para atender justamente a época de maiores vendas, que é o Natal. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O presidente eleito Jair Bolsonaro se encontrou hoje com governadores eleitos e reeleitos em Brasília e voltou a falar em união, em um pacto nacional em favor do Brasil, independentemente de coloração partidária, dizendo que o partido agora é um só, é o país. Foi inclusive aplaudido, diga-se de passagem, quando disse isso. Mas na reunião ele defendeu aos governadores a necessidade de possivelmente ter, digamos, o que ele chamou de medidas amargas para resolver as questões fiscais do país. Era uma referência justamente, por exemplo, à reforma da Previdência, e aí ela é impopular, a discussão tem sido sempre polêmica, mas o governo precisa de apoio dos governadores para esse apoio ser revertido no Congresso, para fazer as medidas passarem e evitar o que disse o presidente eleito, que o país se torne a Grécia. Só para fazer para a gente lembrar rapidamente, a Grécia chegou um momento em que não conseguia pagar as aposentadorias. Independentemente do direito que o cidadão tinha, pelas regras gregas, não tinha dinheiro e atrasou o pagamento de pensionistas no país, o que gerou um problema gigantesco na Europa, até porque a Grécia faz parte do bloco europeu. Acompanhe aí o que disse o presidente eleito Jair Bolsonaro. E nós queremos que todos se tornem responsáveis pelo futuro da nossa nação. As reformas passam pela Câmara e passam pelo Senado, são as mais importantes. E nós pedimos nesse momento, como eu acho que pedimos, todos têm realmente a perfeita noção do que tem que ser feito. Algumas medidas são um pouco amargas, mas nós não podemos tangenciar com a possibilidade de nos transformarmos naquilo que a Grécia passou, por exemplo. Só para fazer também uma outra lembrança, eu me lembro quando se começou a discutir a reforma da Previdência, ainda lá no governo Fernando Henrique Cardoso, houve um pequeno avanço na reforma da Previdência lá atrás, e se falava lá atrás em o país vai falir se por acaso não houver a reforma da Previdência. Falência de um Estado é sempre difícil imaginar, porque o Estado pode buscar, por exemplo, fazer empréstimos no mercado para pagar suas contas. Na verdade, é isso que o governo faz hoje. Quando a gente diz aqui que o governo hoje está deficitário,
e nós vamos fechar o ano novamente com um déficit, ou seja, com saldo negativo nas contas públicas, isso quer dizer que o governo está gastando mais do que arrecada e, portanto, ele tem que pegar dinheiro do mercado, e isso faz com que, por exemplo, você aumente o risco, a taxa de risco do governo, ou seja, o risco Brasil sobe porque você tem uma dependência do governo em relação a dinheiro que vem do mercado. Vamos lá. Isso quer dizer duas coisas. O Estado pode não falir, mas no caso da Grécia ficou inadimplente, justamente com quem mais precisava, quem era já pensionista, aposentado, que já não tinha mais força de trabalho para vender ao mercado. Ou seja, o risco disso acontecer, de um colapso no Estado, existe sim. Daí a necessidade das reformas, justamente, sobretudo da Previdência, para melhorar essa situação fiscal de longo prazo. Até porque isso melhora, por exemplo, a confiança de investidores no país e com mais investimento, mais impostos gerados, mais impostos arrecadados, mais investimento do Estado e aí o país continua melhorando. Nós estamos num limite, numa situação extremamente ruim na questão da Previdência e neste Congresso tudo indica não vai ser votado nada, mas no começo do ano que vem essa reforma tem que ser discutida e discutida com honestidade intelectual pela sociedade brasileira. Bom, vamos seguir sobre o assunto aqui, porque o desemprego permaneceu estável em boa parte do país, na última pesquisa do IBGE, a PNAD contínua, mas tem uma discrepância gigantesca entre alguns estados e regiões, a gente vai mostrar esses dados agora. Vamos seguir aqui, pode ser, Carlão, você me dá a tela, por gentileza, aqui. Vamos lá, para seguir aqui, está aqui, o emprego e desemprego no Brasil, no terceiro trimestre agora 2018, 11,9, essa é a taxa de desocupação. O IBGE usa a expressão desocupação porque considera, por exemplo, pessoas ocupadas que têm alguma atividade muito pequena. Então, essa pessoa já estaria, digamos, com alguma ocupação, com algum emprego. Então, o IBGE chama de desocupação. Mas vamos lá. Em 21 dos 27 estados não, são 26 estados mais o Distrito Federal, a taxa está estável. Houve alta em Roraima e baixa no Mato Grosso, em Tocantins, em Minas Gerais, no Ceará e no Rio de Janeiro. Mas vamos lá para falar das discrepâncias que existem no país hoje, das regiões. E isso é um desafio para o próximo governo. Contrastes no emprego, e aqui nós estamos falando nas taxas de desemprego do país. No Amapá, por exemplo, é de 18,3%. A gente falou de 11,9% a taxa nacional, o Amapá puxa para cima. Sergipe, 17,5%. Alagoas, 17,1%. Os três estados aqui, Norte e região Nordeste. Vamos lá, para dar uma olhadinha nos estados que têm a menor taxa de desocupação. Santa Catarina, por exemplo, que lidera essa situação e é um número positivo, 6,2% apenas. Mato Grosso, 6,7%. Mato Grosso do Sul, 7,2%. Região Sul e Centro-Oeste. Vamos dar uma olhadinha agora com o que a gente chama do índice de carteira assinada. Os índices mais baixos de trabalhadores com carteira assinada podem estar ocupados, mas estão na informalidade, estão justamente na região Nordeste e no Norte do país. No Nordeste chega a 58,7% o nível de pessoas com carteira assinada. O restante é informalidade. Na região Sul, por exemplo, a maior parte tem carteira assinada, 83,4%. Aqui nós passamos, obviamente, da metade, mas 58 para 83 é uma diferença gigantesca. A região Norte, por exemplo, chega a 60,7% de pessoas que têm carteira assinada. O restante, informalidade. Por exemplo, só na região Sul, 88,4%, Santa Catarina lidera também. A maior parte, o contingente de trabalhadores, quase a totalidade, aqui pouco menos de 12% é que tem informalidade ou tem outro tipo de atividade, por exemplo, são empresários, microempresários, trabalham por conta, é uma outra situação. Mas aqui a gente está falando de carteira assinada, verdadeiramente trabalhador do ponto de vista de prestar serviço numa empresa. Rio Grande do Sul 82%, São Paulo 81,1%. Região Sul e Sudeste do país. Vamos lá para a região Norte e Nordeste. Maranhão, Piauí e Paraíba. Olha para você ter uma ideia, 51,1% só. Metade praticamente tem carteira assinada, no Maranhão metade não tem. Essa é a situação. Essa discrepância que demonstra claramente o quanto que o desenvolvimento no país foi desigual e, obviamente, é preciso apurar as razões e tentar entender porque, de alguma forma, isso precisa ser resolvido porque o Brasil é um só, independentemente das regiões. Alguma coisa precisa acontecer e, claro, é uma mudança inclusive na percepção e na forma de pensar a sua própria existência dentro desses estados que as pessoas precisam ter. Porque aí vem as políticas públicas e, obviamente, incrementam uma melhora em qualquer situação. É uma mudança que vem do trabalhador, do cidadão, da prefeitura, do estado e do governo federal.
Bom, vamos seguir. O consumidor está à procura de crédito. Houve aumento na procura, uma demanda por crédito agora no mês de outubro e também no acumulado do ano. O Maurício de Almeida está conosco no Rio e tem informações sobre isso. Aliás, é uma demanda exatamente agora no final do ano, né? Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Depois da queda da demanda por crédito que aconteceu em setembro, a procura voltou a subir em outubro. De acordo com a Serasa Experian, o avanço foi de 5,8%. Na comparação com outubro do ano passado, a alta é bem parecida, 5,7%. O crescimento da demanda dos consumidores por crédito em outubro aconteceu em todas as classes de renda, com maior alta entre os que recebem até R$ 500. No acumulado do ano, o índice registra um aumento de 8,3% na comparação com os 10 primeiros meses de 2017. Esse crescimento ocorreu em todas as regiões do país. A liderança na demanda por crédito é do Nordeste, com 15,3%. Piotr. Muito obrigado, Maurício. E a Caixa Econômica Federal teve lucro recorde no acumulado desse ano. Os dados foram divulgados agora do terceiro trimestre. Os bancos continuam com lucros extremamente altos no país. A Vanessa Casalino tem os números sobre a Caixa, que divulgou o balanço hoje. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. O lucro foi de R$ 4,8 bilhões no terceiro trimestre. É o maior também já registrado e representa uma alta de 122% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 9 meses, esse que você mencionou, o lucro foi de R$ 11,5 bilhões, crescimento de 83,7% em relação também ao mesmo período do ano passado, um resultado que, segundo a Caixa, supera o resultado projetado para o ano, que era de R$ 9 bilhões. A instituição avalia que esse resultado histórico demonstra um banco sólido, eficiente, que cresce de forma orgânica, sustentável e recorrente. E indica que a Caixa tem capacidade de contribuir com o desenvolvimento do país, gerando emprego e renda sem abrir mão de resultados. Vamos então aos resultados mais específicos. Em 12 meses, o retorno sobre o patrimônio líquido avançou 7,3 pontos percentuais, os ativos administrados cresceram 3,4% e os ativos próprios 0,9%. A carteira de crédito ampliada teve queda, 2,6%, resultado da estratégia de equilibrar a estrutura de capital do banco. Uma estratégia que repercutiu também no chamado Índice de Basileia, que mede a saúde financeira das instituições. O índice subiu 4,6 pontos percentuais em 12 meses para 19,8% no terceiro trimestre. Outro resultado, segundo a Caixa, é que por conta disso, as carteiras de crédito de menor risco, como habitação e infraestrutura, cresceram, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. A Caixa não tem ações negociadas aqui na Bolsa, mas mesmo assim vamos dar uma olhadinha como é que está na quarta-feira, esse fechamento de pré-feriado aqui, uma alta praticamente estável, né? 0,08, uma oscilação positiva dentro de uma estabilidade, 84.981 pontos. Vamos ao dólar comercial, hoje uma queda de 1,28% a R$ 3,78. O general Hamilton Mourão, vice-presidente eleito, disse na terça-feira a investidores reunidos nos Estados Unidos que o governo Bolsonaro tem sim estudos para privatizar a BR Distribuidora. Bom, diante da possibilidade que isso contaminasse uma decisão para levar a mesma postura em relação à Petrobras, hoje ele veio ao Twitter. Aliás, a comunicação no Twitter era impressionante, né? Ele, no Twitter pessoal dele, deixou claro que a questão é só com relação à BR Distribuidora, que hoje é controlada pela Petrobras e que tem ações negociadas aqui. Aliás, abriu capital recentemente aqui na Bolsa. Vamos lá. Esse é o texto do Twitter do vice-presidente eleito. Esclarecendo qualquer possível dúvida quanto ao publicado pela imprensa hoje, em videoconferência com investidores reunidos ontem nos Estados Unidos, o general Mourão, informei que o futuro governo estuda a possibilidade de privatizar a BR Distribuidora, considera a Petrobras empresa patrimônio do Brasil, ou seja, descartando qualquer possibilidade em relação à privatização da Petrobras, que é um assunto sempre polêmico em períodos eleitorais, mas também em períodos não eleitorais também. Vamos lá, as ações da BR Distribuidora hoje terminaram em queda de 2,80% a R$ 21,87. Vamos dar uma olhadinha agora nas ações da Petrobras. Hoje em alta de 2,48%, a explicação é clara.
houve uma interrupção da queda do preço do petróleo, que estava caindo há 12 dias, ontem nós informamos isso, hoje voltou um pouquinho, está aqui, olha, 2,48 de alta, isso impulsionou também, puxou um pouquinho o índice Bovespa, a Petrobras tem peso importante no índice, R$ 24,84. A cotação do petróleo tipo Brent negociado em Londres, alta hoje de 1%, pouco mais de 1%, a 66 dólares o barril, e o tipo WTI, que é o petróleo texano, negociado em Nova York, a 56 dólares e 23 centavos, quase 1% de alta também. Bom, a gente estava falando sobre a Bolsa caiu ontem e tudo mais, isso não quer dizer exatamente sobre a condição econômica do país. Quando uma ação, por exemplo, a Petrobras estava caindo, não é a empresa que estava perdendo seu valor de mercado, é que o investidor estava olhando que com uma cotação menor do petróleo, ela vai baixar o preço do combustível, então o lucro da empresa vai ser menor. Mas a Petrobras é uma empresa que foi saneada e tem tido resultados extremamente positivos, a gente falou disso dia desses, ou seja, não é uma questão de momento econômico ruim do país, até porque a situação tem melhorado, como a gente tem mostrado aqui em vários índices. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o peso negativo dos feriados de novembro sobre a indústria em São Paulo. O Ronald Mazija, do Sind Vestuário, está aqui, daqui a pouco a gente conversa sobre esse assunto, até porque há todo um movimento para tentar mexer na colocação desses feriados e aumentar os dias normais, os dias de produção normais no mês de novembro. A gente fala disso logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, vamos fazer uma conta dos feriados de novembro. Dia 2 agora, recente, dia de finados, foi uma sexta-feira. Emendou com sábado e domingo, 3 dias. Sábado e domingo é sagrado, mas a sexta-feira foi feriado. Amanhã, proclamação da República, 15 de novembro, é feriado. Depois a sexta, emenda com sábado e domingo, mas na terça-feira é dia 20, dia da consciência negra, que no caso aqui em São Paulo, pelo menos, é feriado. E aí junta com sábado e domingo, são 6 dias. Isso tudo no mês de novembro, quando a indústria está a todo vapor, justamente para atender as demandas de Natal, de Black Friday, seja lá o que for agora, mas essas compras maiores do final do ano, e já há todo um movimento para tentar mexer na colocação desses feriados. Ronald Mazija, do Sind Vestuário, está conosco. Ronald, seja bem-vindo, hein? Obrigado. Escuta, qual esse movimento está sendo liderado por quem? Para tentar tirar o feriado do dia 20 de um dia normal, passar para um domingo, é isso? Nós estamos em contato na Câmara de Vereadores com o vereador Fernando Holliday, que é um vereador negro, e ele realmente se conscientizou de que está errado montar um feriado jogado a esmo para se conscientizar alguma coisa. Então, a ideia que a gente está desenvolvendo o projeto é colocar o feriado num terceiro domingo de novembro, onde a prefeitura iria promover shows com artistas negros e um monte de outras atividades. Aí seja lá o que for, mas dentro de um domingo, Dentro de um domingo, da mesma forma que foi feito com o movimento LGBT, que também é num domingo e que realmente conseguiu trazer uma conscientização da população para aquela... vamos chamar assim, aquela causa. A causa, claro. Essa colocação desse feriado, como você mesmo falou, nós estamos com quase 35% do mês de novembro jogado fora. É praticamente férias coletivas no mês de novembro. Porque o feriado é municipal, diga-se de passagem. O feriado é municipal, né? É só municipal. Acho que o Rio de Janeiro também tem isso. Tem poucos municípios que têm esse feriado, mas muitos já estão alterando. Em Americana já foi alterado para o terceiro domingo, no interior de São Paulo. Acho que São José dos Campos também já alterou. Nós já tivemos essa experiência em outras cidades. O que está tentando se fazer é a mesma aqui em São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo, exatamente. Porque, Ronald, se a gente olhar do ponto de vista do feriado, a lógica da comemoração da data, da consciência que a data traz, sendo um domingo, não é um problema. Não, nenhum. Se eu tenho problemas hoje do ponto de vista do comércio e da indústria por ser um dia normal... Acho que por esse aspecto, você acha que isso vai ter aderência na Câmara Municipal? Eu acho que vai por uma coisa, um detalhe muito importante que a gente se esquece. No momento em que a gente faz um feriado desse tamanho prolongado na cidade de São Paulo, o que acontece? Todo mundo sai da cidade e vai consumir em outro lugar. Se nós fizermos um domingo da forma como nós estamos projetando, ao contrário, você vai trazer pessoas para a cidade de São Paulo e as pessoas vão consumir aqui na cidade. Então, esse é o grande X da questão que a gente está tentando jogar o feriado para o terceiro domingo.
E as indústrias não podem, tem que gerar emprego. Como é que gera emprego? É uma decisão assim? que cabe só à Câmara e depois tem que ter sanção do prefeito. Da prefeitura, do prefeito. Exatamente. Que supõe não se oporá se por acaso passar pela Câmara. Com certeza não, porque é benéfico para a cidade. Benéfico para a cidade, justamente. É benéfico para a cidade, justamente. Mas incrível, né? 1/3 do mês praticamente tomado por sábado, domingo e feriado. Exatamente. Isso aqui em números, isso aqui gera praticamente uma perda de arrecadação, de faturamento para as indústrias, vou falar só de têxtil e confecção, de quase 80 milhões de reais, por causa desse feriado prolongado. Menos arrecadação, inclusive para o município, para o Estado e para o governo federal. Exatamente. Óbvio, que é menos recursos para ser reinvestido na sociedade. Menos geração de emprego, porque você perde a chance de produzir, como você falou, para poder produzir para o Natal, ou você final do ano. Não cria demanda de contratação. Não cria demanda de contratação. Quer dizer, nós estamos no caminho totalmente ao contrário, quando a gente, nesse momento, está precisando de gerar emprego, gerar PIB, gerar capital. Nós estamos no caminho inverso. Ronaldinho, falando sobre gerar PIB e capital, nós estamos com um governo novo, todas aquelas indecisões do momento eleitoral, isso tudo já é passado, ainda bem, porque, convenhamos, essas últimas foram turbulentas. Foi bem turbulentas. Qual é a sua perspectiva em relação à economia do país, o setor especificamente? Piotr, é boa. É boa. É boa? É boa porque nós estamos com o mercado completamente estagnado perante a incerteza do que poderia vir a acontecer. Qualquer alteração seria benéfica na não continuidade do que vinha sendo feito. Então, essa mudança de governo por um outro lado, eu acho que vai gerar um positivismo muito grande na população que volta de novo a consumir. Isso aqui tem que ser um círculo virtuoso. É a mudança da curva da expectativa. Da expectativa. O consumidor volta a ter coragem de consumir, que o lojista vai comprar da indústria, que vai produzir mais, vai gerar emprego e começa você a girar a manivela ao contrário. Quer dizer, isso aqui eu achei que vai ser muito benéfico. Porque a gente estava com um problema de criar expectativa diante da insegurança. E economia é, antes de tudo, expectativa. É expectativa. Piotr, nós estávamos na beira de uma Venezuela. Né? Nós estávamos, o que eu chamo de Brazuela, nós estávamos ali. Então, na verdade, essa geração de expectativa passa uma borracha em cima de tudo aquilo que a gente vinha falando. E vamos combinar que a maioria, a democracia, vence a maioria. Quer dizer, então, eu acho que a maioria da população está querendo isso, pediu isso, e é isso que vai gerar o positivismo. Isso realmente chamou atenção. Houve a absoluta soberania do eleitor num processo institucionalmente democrático, regido pela Constituição e por todas as instituições brasileiras. Exatamente. Não há nada de dúvida nesse processo. Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. E eu acho que a gente precisa deixar agora o novo presidente, deixa ele trabalhar, deixa ele montar o seu ministério. Não está na hora de começar a dizer isso sim, isso não, aquilo não. Eu acho que nós temos que dar um voto de confiança e vamos para frente. Mas é positivo. Meu conceito e o conceito do setor é muito positivo essa mudança. E falando sobre Paulo Guedes, que disse assim, apesar dos industriais brasileiros, é preciso apoiar a indústria brasileira. Qual é a sua percepção sobre ele? Sobre essa declaração especificamente? Olha, eu hoje falei na TV Vestuário, justamente, nós temos um canal do Vestuário, que o economista, normalmente, ele não tem indústria. Ele não trabalha com a importação de produtos de fora, que onde você não é competitivo. Ele não trabalha com esses impostos tão altos que nós temos. Então, aparentemente, parece que nós estamos mendigando alguma coisa. Na verdade, a gente não está mendigando, a gente está tentando ser competitivo com o produto de fora. Nós estamos num mundo globalizado, não podemos olhar só aqui para dentro. Então, para você poder competir com um produto que entra lá de fora e para você poder exportar, eu não posso exportar imposto. Então, não é mendigação. Isso aqui é uma conscientização. Os outros países não têm o custo Brasil. Não tem esse custo Brasil. Não sei qual é o tamanho do custo deles, mas provavelmente é menor do que o custo do Brasil. Muito menor do que o nosso, mas muito menor do que o nosso. E esse tipo de conceito agora, você acha que teremos isso na mesa? Porque, óbvio, eu posso entender que houve erros,
tanto de governo quanto setoriais lá atrás. Mas agora dá para colocar tudo na mesa e achar um meio termo para isso? Eu tenho essa expectativa. Eu realmente tenho expectativa. O presidente está criando um ministério de notáveis, realmente de pessoas que entendem de cada um desse setor que ele está colocando. E eu tenho a impressão que a gente vai conseguir colocar na mesa e discutir a questão de uma forma racional. Porque a vida está nova agora, né? E eu costumo dizer aqui que nós temos demanda reprimida por dar certo nesse país. Né? Exatamente. Bom, vamos liberar, vamos destravar isso aí então, né? Ronald, obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigado a você, querido. Bom final de semana para você. Igualmente. Aliás, bom apesar feriado. Bom feriado, tá bom. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã você tem programação na sexta, na segunda, na terça tem programação especial aqui no Cenário Econômico. A gente vai falar sobre mercado de capitais, a gente vai falar sobre emprego, por exemplo, para jovens negros e startups que olham justamente para essa parcela da população. A gente vai falar sobre qual é a perspectiva dos empresários, dos empregadores e empregados brasileiros em relação ao novo país. Qual é exatamente a perspectiva em relação a tudo isso? Tudo isso você acompanha no Cenário Econômico nesses próximos dias. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até mais.